Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que postarmos algo novo, você será notificado. Cristo revelado em Isaías. Diga comigo, Cristo revelado em Isaías. 1, 2, 3. Pois bem, este texto que nós lemos é um texto bastante conhecido de todos nós. É um dos textos que nós aprendemos ler quando damos os primeiros passos na fé cristã. Esse texto de Isaías, capítulo 53, é um dos textos mais pregados em quase todo o mundo. Esse texto do capítulo 53 nos revela, eu até denomino esse texto como um texto escatológico, a escatologia de Isaías. Este profeta que nós conhecemos, e a Bíblia o chama de profeta messiânico, foi um dos profetas que mais profetizara sobre a vida, sobre o ministério, nascimento de Jesus, ascensão, e profetizou também quando ele voltaria para arrebatar a sua igreja e levar para os céus. Este profeta que nós conhecemos, o profeta Isaías, foi um profeta de linhagem sacerdotal. Os seus parentes eram sacerdotes, os seus tios, alguns deles eram reis. Ele profetizou totalmente diferenciado de muitos dos profetas que profetizavam nas ruas, nas vilas, nas cidades. O profeta Isaías era um profeta de palácio. Ele esteve presente nos reinados de Uzias, esteve presente no reinado de Jotão, esteve presente no reinado de Acais e esteve presente também no reinado de Ezequias. Foi contemporâneo, presenciou bem de perto a destruição de uma das cidades mais importantes da sua época, e a Bíblia nos revela que o profeta Isaías, ele revelou, trouxe ao conhecimento da sua época, da população do seu tempo, a profecia, a mensagem que havia sido esquecida pelo povo da época, a mensagem de Deus, a qual Deus havia profetizado em Gênesis, não para a serpente, mas para Satanás, incorporado sobre ela, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. O profeta Isaías trouxe de volta a lembrança ao conhecimento da mente do povo da sua época, quando no capítulo 7, versículo 14 do seu respectivo livro, o profeta abre a sua boca e profetiza dizendo: portanto, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este mesmo profeta que nós conhecemos, de profeta Isaías, ele profetizou que o nome do menino que iria nascer, vindo da parte de Deus, ele seria o Emanuel, que seria o Deus no meio dos homens, Deus presente no meio dos homens. Ele profetizou nos anos 765 a 681 antes de Cristo. Uma coisa que chama e desperta a minha curiosidade no texto do capítulo 53 é que o profeta Isaías, na sua época, ele estava tendo uma revelação totalmente diferenciada das demais revelações costumadas a verem ou a serem vistas ou a ser revelados. É que o profeta Isaías estava vendo ou tendo uma revelação de um homem escalando a montanha chamada Gólgota, a montanha chamada Caveira, a montanha chamada Calvário. Ele viu ele, e o profeta Isaías, na sua época, por sua vez, ele teve a oportunidade de fazer um traçado do aspecto, da fisionomia daquele homem que estava escalando a montanha chamada Calvário. Isaías viu ele, e ele disse que a sua aparência, o seu aspecto era sem beleza, sem glória, sem aparência nenhuma. Ele continua dizendo que olhando nós para ele, nenhuma beleza nós víamos para que o desejássemos. Era homem de dores e experimentado nos
sofrimento. Isaías viu ele. Agora observe comigo que quando o profeta Isaías, sendo revelado, vendo ele escalando a montanha chamada Calvário, Isaías olha para ele e diz: a sua semelhança é igual uma raiz que é extraída da terra seca, sem beleza, sem glória e sem aparência. Ele disse ainda que ele foi moído, foi transpassado pelos nossos pecados. Ei, irmãos, igreja, povo de Deus, aqui reunidos esta noite, ele disse ainda que cada um de nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastores. Agora, uma coisa extraordinária é que quando Jesus ali escalando a montanha chamada Calvário, a montanha chamada Gólgota, a sua consciência estava nítida. Sabe por quê? Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que o sangue que jorraria do seu corpo lá no alto do Calvário, que banharia aquela cruz e que cairia até o chão, aquilo não era simplesmente um sangue, era semelhante a uma semente que posteriormente nasceria milhares de pessoas, milhares de vidas seriam perdoados e teriam seus nomes escritos no livro da vida. Toque no ombro de quem está ao seu lado carinhosamente e diga para ele: esta semente nasceu em nós. A semente nasceu dentro de nós. Ei, irmãos, olha que coisa extraordinária. Diga comigo: sem beleza. Outra vez repete: sem beleza. Diga comigo: sem aparência, sem formosura. Quem era ele? Jesus, Filho de Deus. A Bíblia diz que ele despojou. A palavra despojou ou despojar-se vem do original, que quer dizer abandonou. O que, pastor? O seu trono de glória. Salomão viu ele, e a Bíblia diz em Provérbios, falado esse texto por Salomão, Salomão escreveu ele como a sabedoria de Deus. Eu estava presente quando tu formava os céus, preparava os horizontes, na terra traçava o seu termo, eu estava lá, era aluno de Deus e arquiteto de Deus. Salomão estava falando a respeito dele, Jesus, o Todo-Poderoso. Salomão falando a respeito dele como sabedoria do eterno Deus Todo-Poderoso. Salomão viu ele, esse profeta Isaías aqui profetizando a respeito dele, a respeito dos momentos que ele estaria crucialmente escalando a montanha do Gólgota, a montanha do Calvário. Olhe para mim, isso aqui é extraordinário. Talvez a ciência não consegue detectar ou trazer à tona a solução e o motivo por que este homem doou a sua própria vida. Para algumas pessoas isto é coisa, talvez até mesmo para alguns, isso é história, isto é lenda, não existiu, na verdade não aconteceu. Ei, observe comigo, se não fosse a bondade, se não fosse a misericórdia deste Jesus, o que eu e você estaríamos fazendo aqui? Se não fosse a bondade, a misericórdia deste Jesus, o que eu e você, o que nós estaríamos fazendo aqui? A graça e a misericórdia de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos alcançou. Fomos perdoados, fomos lavados e purificados pelo sangue do Calvário. Levante a mão lá no alto comigo e adore a Ele, exalte a Ele, diga obrigado Jesus, diga obrigado Jesus. Outra vez repete, diga obrigado Jesus, o teu sangue me alcançou, a tua graça me alcançou, aleluia. Talvez alguns de vocês que estão aqui, se não fosse esta graça, talvez não estaria aqui. Talvez alguns já teriam descido aos 7 palmos de terra, mas a graça lhe alcançou. Isaías viu ele sem beleza. Diga comigo: sem beleza. Sem beleza. Escuta aqui, observe comigo, não era um filho de Deus. Diga comigo: sim, era o filho de Deus. Não era o rei dos reis. Diga comigo: sim. Só que naquele momento ele não estava ali como rei dos reis, ele estava ali como cordeiro para ser morto, para ser moído, para ser triturado e dilacerado pelo meu pecado e pelo teu pecado. Eu quero fazer um traçado aqui do Jesus visto por Isaías para o Jesus visto por João na ilha de Patmos. O mesmo Jesus, porém com aspectos
e fisionomias diferentes. Isaías viu ele sem beleza. Diga comigo, Isaías viu ele sem beleza. Diga comigo, Isaías viu ele sem glória. Diga comigo, Isaías viu ele sem aparência. Esta igreja que foi comprada, esta igreja que foi lavada pelo sangue que jorrou no Calvário, aqui dentro de mim, aqui dentro do meu coração, há uma esperança que arde e que palpita dentro de mim como pulsar do meu coração. Sabe o que é? O momento, eu almejo, aguardo com muita ansiosidade o momento em que este céu irá se abrir e ouvirei junto com a noiva eleita, que foi comprada, que foi resgatada pelo sangue dele no Calvário. Nós ouviremos o tocar da última trombeta, e quando a trombeta tocar, esta igreja subirá ao encontro dele. Quais são os aspectos dele que você espera ver? Você espera ver o Jesus que Isaías viu sem beleza, sem glória? Eu verei Jesus revestido de poder para a glória do seu santo nome. João, na ilha de Patmos, viu ele também. A Bíblia diz que quando João viu ele, João caiu por terra, não resistiu. Sabe como foi que João viu ele? O seu rosto, o seu cabelo era branco como a neve. João viu ele com um cinto de ouro no seu peito. João viu ele com olhos como tocha de fogo. João viu ele com pés reluzente como latão que reluz. Aleluia. João viu ele, cabelos brancos como a neve. Significa de eternidade em eternidade tu és Deus. Olhos como tocha de fogo significa capacidade para penetrar no juízo. Cinto de ouro no seu peito significa tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Pés reluzentes como latão que reluz significa com formosos pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a paz. Ei, você que está aqui esta noite tem lutado, pelejado para pregar o evangelho. Há uma coroa de glória que te aguarda. Há uma coroa de glória que te aguarda. Peça licença a alguém que está ao seu lado. Coloque a mão no ombro desta pessoa. Peça licença a ele. Peça licença a ela. Eu sinto Jesus aqui ao ar livre. Eu sinto Jesus aqui ao ar livre. E ele diz no meu coração: filho, diz a eles que eu estou presente aqui. E eu vou começar a movimentar neste lugar. Adore a Jesus por um instante aí. Adore a Jesus por um instante. Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com Pastor Gilmar Lino. Com Pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que postarmos algo novo, você será notificado. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe com seus amigos e inscreva-se.